Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos fazer o que eu expliquei, tá? Na segunda-feira, que foi ontem, eu coloquei para vocês um estudo dirigido, que é quando você lê e aí depois você vai responder perguntas sobre o que você leu, tipo uma interpretação de texto. Só que você não tinha assistido a aula, e é justamente isso. Pelo estudo dirigido, você vai se forçar a entender a matéria sozinho. Aí depois que você vê o professor explicando, já fica mais fácil, porque você já leu aquele conteúdo, tá? E aí hoje vai ser a explicação justamente das páginas que eu pedi para vocês lerem ontem, tá bom? Então vamos falar do absolutismo em Portugal, absolutismo na Espanha e absolutismo na Inglaterra, certo? Como foi que surgiu o absolutismo em Portugal? Ponto mais importante foi no reinado de Dom João II, tá? Então, se eu perguntar para vocês em prova qual foi o rei português que consolidou o absolutismo, vocês vão responder o quê? Dom Pedro I? Não, Dom João II, tá bom? O Dom João II tinha como prioridade do seu reinado a conquista de territórios coloniais, tanto que Portugal foi quem colonizou o Brasil, justamente porque Portugal se lançou às viagens marítimas, porque era um dos objetivos do, do rei português na época, tá bom? O único errinho de Portugal foi deixar de lado a questão das manufaturas. Tia, não sei o que são manufaturas. Manufaturas é como se fosse o que antecede a indústria. Vocês sabem as grandes indústrias que nós temos hoje? Pois é, antigamente elas eram manufaturas, que eram máquinas simples, um trabalho um pouco menos organizado, mas quase como se fosse uma produção industrial. E começou a surgir nessa época, só que o Dom João II não ligou tanto para as manufaturas, enquanto outros países, como a Inglaterra, por exemplo, investiram bastante em manufatura. Aí acabou que Portugal ficou atrasado em relação a essa industrialização e começou a ficar dependente de outros países, tá bom? Um ponto importante é que nesse processo de conquista de novos territórios, Portugal pegou produtos de vários lugares, porque Portugal colonizou não só o Brasil, mas lugares na África. Então, pegou vários produtos do Brasil, da África e da África, principalmente comercializou pessoas escravizadas, certo? E o absolutismo na Espanha? Na Espanha, o absolutismo na Espanha vai se consolidar a partir do casamento da Isabel I e do Fernando II, que é quando o reino de Castela e Aragão se juntam para formar o Estado espanhol, tá? E aí o Estado espanhol também vai ter como objetivo a conquista de territórios, as viagens marítimas e tudo mais. Tanto que a Espanha ela vai ter várias colônias aqui na América do Sul, mas não só aqui na América do Sul, também na Ásia, também na África, tá? Só que a Espanha, ela vai ficar muito louca por causa de ouro. Ela vai sair em busca de ouro, tá? De ouro e prata. E ela vai conseguir bastante ouro e prata nessa época. Porque vocês lembram que eu já falei para vocês na aula anterior que havia nessa época a política do metalismo, que quanto mais ouro e prata houvesse no país, mais importante era o país, tá bom? Absolutismo em Portugal e na Espanha é isso. Agora, o absolutismo na Inglaterra. A história do absolutismo inglês é bem complexa. Bem complexa não, ela é apenas cheia de detalhes, mas é bastante legal. Vocês vão perceber. Apesar do rei da Inglaterra ganhar bastante poder em determinado momento, antes, lá em 1200, quando já havia rei, o poder desse rei era muito reprimido. Havia a chamada Magna Carta. A Magna Carta foi um documento assinado pelo rei lá no ano 1215, o rei da época, né, que na época era o rei João Sem Terra, onde ele aceitava que o Conselho de Nobres pudesse governar juntamente com ele, pudesse limitar o seu poder. Então, olha só a diferença. Em 1200 havia uma limitação do poder do rei.
Já em 1500, o poder do rei é absoluto. A gente vai entender como foi que o rei saiu desse poder limitado para reinar absoluto. Isso aconteceu, isso foi mudando muito por conta da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra, que acabou enfraquecendo a nobreza inglesa, mas também o rei. Esses nobres ingleses que pressionavam o rei enfraqueceram e o rei enfraqueceu junto. E aí duas famílias importantes entraram em guerra, os Lancaster e os York, que foi a Guerra das Duas Rosas. Então, depois da Guerra dos 100 Anos, aconteceu uma guerra civil, como a gente chama, que é uma guerra dentro do país, que foi entre os Lancaster e os York, a Guerra das Duas Rosas, tá? E olha só que curioso, apesar da guerra ser entre os Lancaster e os York, quem conquistou o poder depois dessa guerra foi outra família, a família Tudor, que é a família mais importante da história da Inglaterra. Por quê? Porque na família Tudor eu vou ter o chamado Henrique VIII. O Henrique VIII vai ser o fundador de uma nova religião, o anglicanismo. Mas nós já vamos chegar lá. Bom, depois da Guerra das Duas Rosas, a família Tudor ganhou o poder e aí o Henrique VII virou o rei, tá? Foi o Henrique VII que centralizou a política, que instituiu o absolutismo. Uma das principais medidas do Henrique VII foi proibir os nobres de ter um exército particular. Quem poderia ter um exército seria só ele, e aí ele defenderia toda a Inglaterra. Ele aumentou a arrecadação de impostos também, e ele deu início a uma frota naval. E, inclusive, durante muito tempo, a Inglaterra foi a maior marinha que a Europa já viu. Ninguém conseguia invadir a Inglaterra por causa da marinha dela, por causa dos navios de guerra e tudo mais, tá? O absolutismo na Inglaterra, ele vai começar com o Henrique VII e vai se consolidar com o Henrique VIII, porque o Henrique VIII ele vai retirar o poder até da igreja. Ele vai dizer que na Inglaterra, quem é o líder religioso não é o Papa, mas sim o rei. Então, ele vai centralizar até o poder religioso na figura dele. E isso é absolutismo, tá bem? Depois do Henrique VIII vai vir a Elizabeth I, que é a filha dele, que é uma das rainhas mais famosas também da história, tá? E ela também vai dar bastante incentivo para a economia inglesa e para a marinha inglesa. Ela vai fazer vários investimentos e ela vai fazer com que a Inglaterra cresça muito economicamente, tá bom? E aí, diferente de Portugal, a Inglaterra vai fazer vários investimentos em manufaturas, tanto que depois, alguns anos depois, é a Inglaterra que vai dar início à Revolução Industrial Europeia. Beleza? Então, por hoje é só, pessoal. Vimos absolutismo na Inglaterra, em Portugal e na Espanha. E até a próxima.